E ele diz, aqui no verso 30 diz, ditas essas coisas, muitos creram nele. Aí ele vai dizer que tipo de crença que tinha surgido. Disse, pois, por causa disso, porque eles diziam que tinham crido, esse pois evoca esse contexto imediato, Jesus aos judeus que haviam crido nele, acabado de dizer, agora a gente crê. Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, olha outra vez, falou, disse, permanecer na palavra, a ênfase toda essa é obedecer, é guardar, o crer é obedecer a palavra. Permanecerdes na minha palavra equivale a obedecerdes às minhas palavras, a andardes nas minhas palavras. Se vocês andarem no Evangelho, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é dizer, eu acho esse versículo bonito, vamos fazer dele o nosso mote. Isso aí e nada é a mesma coisa, é até pior, é uma blasfêmia. Era melhor dizer qualquer outro slogan humano do que querer pegar isso aqui e transformar numa bandeira de inclusão no Evangelho, porque Jesus não aceita que seja assim, garotos. Não aceita. Então ele diz, em verdade eu vos digo que se vocês permanecerem, obedecerem, andarem, se tornarem discípulos da minha palavra, se vocês permanecerem em obediência, então vocês serão discípulos. Agora não, agora vocês só são umas pessoas animadinhas que disseram que creram em mim, não sabem nem porquê, por uma frase que chegou forte, poderosa em vocês, mas não há raiz, compreensão, discernimento, não há fé que atua pelo amor e não há a fé que se manifesta como obediência, como Paulo viria a dizer mais tarde aos Romanos, que esta fé se manifesta como obediência, ou seja, ele chama de obediência em fé. E Jesus disse que aquele que guarda a palavra dele e a pratica, esse é que é filho de Deus, é irmão de Jesus, é mãe de Jesus, tem coisa profunda com Deus. Aquele que praticar a palavra, de modo que ele diz aqui que tem que praticar até para compreender, como eu expliquei ontem e repeti. Se o passo da obediência em fé não preceder qualquer coisa, se Jesus não for o Senhor, e porque ele é o Senhor e veio em mim o impacto de que ele é o Senhor, e porque ele é o Senhor eu obedeço, enquanto eu não começo a praticar essa obediência em fé, eu não enxergo nada. Como ontem eu disse, é João 7,14. Tem que primeiro botar o pé no chão da obediência para ter a clarevidência do discernimento. Antes disso, não tem meios de acontecer. Então, eu falo essas coisas que eu vi junto do meu pai. Porém, vós fazeis as coisas que vistes juntos ao vosso pai. Jesus dá aquela enfiadinha, dá aquela lancetada na costela. Aí eles dizem, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se sois filhos de Abraão, então pratiquem as obras de Abraão. Porque Abraão está escandalizado de vocês. Vocês dizem que são filhos dele e praticam tudo que ele não praticou.
Vós fazeis as obras do vosso pai, Jesus disse. Aí eles disseram, nós não somos bastardos. Está pensando que nós somos filhos de um outro que comeu a nossa mãe? Nós somos filhos de Abraão. Ninguém pegou Sara escondido atrás da tenda, só Abraão. Ele é o nosso pai. E como nós somos filhos de Abraão, nós temos um pai. Por consequência, ser filho de Abraão é também ser filho de Deus, eles dizem. Aí Jesus quase que dá um sorriso. Replicou-lhe Jesus. Para mim tem um sorriso na cara de Jesus, na face divina de Jesus. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente vocês me amariam. Me amariam não é amariam esse objeto, ou amariam um nome, G-E-U-S-U-S, não. Não é isso, não. Não é amar, fazer parte da igreja, amaris, a igreja, uma congregação que tem o meu nome na porta e que não me conhece muitas vezes. Não é disso que ele está falando. São vocês que falam assim. Jesus não. Jesus diz não. Se Deus fosse de fato vosso Pai, vocês me amariam. Amariam o Evangelho, amariam minha palavra, amariam o meu ensino. Mas vocês não me amam, odeiam o meu ensino. Tudo que eu digo perturba vocês. Porque eu vim de Deus e aqui estou, na cara de vocês. Eu vim de Deus e aqui estou. Pois eu não vim de moto próprio. Vocês acham que eu ia querer passar férias com vocês? Eu preferiria estar com qualquer outra natureza de criatura em outras dimensões do universo do que aqui com vocês. Eu não vim de moto próprio, de vontade própria. Olha Jesus dizendo, eu não vim de vontade própria. Eu estou aqui por obediência. Do contrário, eu não escolheria vir para cá de jeito nenhum. Sob hipótese alguma, essa seria a minha opção. Eu não vim de moto próprio. Essa é uma coisa que tem que ficar ecoando na nossa mente. Eu não vim de moto próprio. Ao contrário, eu estou aqui por obediência ao meu Pai que me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Outra vez ele volta para a palavra. Tem algum problema epistemológico? Tem algum problema cognitivo? Qual é o problema de vocês? Porque eu prego na Galileia e o pessoal que não tem cultura religiosa nenhuma entende. Agora aqui em Jerusalém, onde está a aristocracia do saber, e eu estou cercado de mestres, escribas, estudiosos, acadêmicos de Deus, e vocês não compreendem por que razão. Tem que haver uma razão, tem que haver uma doença, tem que haver uma causa, tem que haver um bloqueio, tem que haver um paredão epistemológico, tem que haver um véu cognitivo, para vocês não entenderem o que é óbvio, como aqui comigo também. Por que vocês não entendem o que eu digo em nome de Jesus? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes. Vocês são incapazes. E não é uma debilidade mental. Não, eles eram cerebralmente funcionais, neuralmente saudáveis. O problema deles era um bloqueio estrutural, um preconceito estrutural. Preconceito contra quem quer que viesse da Galileia, preconceito contra quem quer que, em vindo a Jerusalém, não cultuasse o culto, não cultuasse o templo,
não cultuasse os sacrifícios, não batesse continência para os eruditos de Deus, os doutores em divindade, os senhores do saber espiritual, segundo eles odiavam quem chegasse e não fizesse essas coisas. Isso fazia parte do bloqueio essencial, estrutural, mas não era só isso. Porque mesmo que Jesus tratasse tudo como eles gostariam que fosse tratado, bastava Jesus abrir a boca e praticar o evangelho conforme o evangelho tinha que ser praticado, e ensinasse o que ensinasse, e chamasse para o perdão, e chamasse para a conversão, e chamasse para a abolição do espírito de vingança, e chamasse para a destituição dos juízos e dos julgamentos que colocavam pessoas no inferno o tempo todo, e os chamasse para tratarem os diferentes como iguais, conforme o Evangelho ensina, e os chamasse para construírem a existência deles não sobre a base e o fundamento de Moisés, mas sobre a base e o fundamento de Jesus, que é a pedra que os construtores rejeitaram e veio se tornar a principal pedra angular. Bastava que Jesus os chamasse para perdoarem prostitutas, para terem misericórdia e não apedrejarem adúlteras. Bastava que Jesus apresentasse publicanos a eles como irmãos arrependidos. Bastava que Jesus introduzisse zelotes, que eram de esquerda radical, a presença deles dizendo: olha, esse aqui se converteu, é meu discípulo agora. Bastava que eles trouxessem Mateus, Jesus trouxesse Mateus e dissesse: esse publicano maioral da Galileia largou tudo, se converteu e agora é meu discípulo. Bastava que Jesus trouxesse o séquito dele e dissesse: olha como Deus é bom, e olha como a humanidade tem esperança, olha como esses que nunca souberam da lei, agora estão totalmente convertidos à busca da obediência do amor. Tem muito que aprender, aprenderão ainda muita coisa, mas eles puseram o pé no caminho e vão andando todo dia e vão se deixando corrigir à medida em que vão caminhando. Bastava que lhes dissesse isso, bastava que amaldiçoasse a figueira sem frutos e eles entendessem a insinuação de Jesus, que aquilo dizia respeito a Israel, que só tinha folha, mas não dava fruto. Bastava que o evangelho fosse pregado, bastava isso, que o sermão escatológico fosse dito, bastava que eles ouvissem Jesus olhar para o templo e dizer, mesmo que ele tivesse incluído um infelizmente, o que ele nem fez, só disse: em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, que a mesma coisa aconteceria. Por qual razão não compreendeis a minha linguagem? É porque para compreender, para admitir que está entendendo, o cara também tem que admitir uma revolução total na vida, em todas as matrizes de pensamento. A matrix essencial do espírito, que no caso deles era uma matrix de Moisés, no caso dos senhores e senhoras, é uma matrix da religião judaico-cristã e do cristianismo e da denominação particular que vocês frequentam, mas é por essa matrix que vocês enxergam Jesus, e ele está perguntando por qual razão epistemológica, por qual razão cognitiva, qual é a matrix que me precede e que bloqueia a capacidade interpretativa do evangelho simples na vida de vocês. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem quando os simples da Galileia compreendem tudo, se convertem, se arrependem,
centurião romano entende, a mulher cirofenícia entende, o gadareno doido lá do outro lado do mar da Galileia entende, os endemoninhados, todo mundo, os lunáticos abrem os olhos e entendem, mas vocês não! Por que razão? É que sois incapazes de ouvir, enquanto estão ouvindo, estão bloqueando, é como aqui, está buscando distração, na hora que vai assim, olha, é um cruzado de direito que pega na tua mandíbula esquerda, pá! Aí você... Não, eu não vou ouvir, eu não quero ouvir. Sois incapazes de ficar até o fim. Sois incapazes. Tem gente aqui já arranjando desculpa para sair. Tem um outro dizendo que não, já entendi o que ele tinha que dizer. Vai pensando que é assim, garoto. Sois incapazes de ouvir as minhas palavras. Vocês só são capazes de ouvir o ensino dos líderes da religião, da denominação, da congregação, mas a minha palavra, pura e simples, ensinada assim como você não vê em lugar nenhum, praticamente em lugar nenhum. Até os melhores que fazem isso preferem escolher um texto, um versículo, um tema, mas ensinar o evangelho assim torna uma quantidade enorme de pessoas incapazes de ouvir. E não é porque é chato, eu sei que não é chato, eu sei que é fascinante. Eu conheço ateus que não conseguem se desligar. Quem foge são os religiosos, porque não querem ouvir aquilo que sobre eles pode implicar. Aí Jesus diz algo que ninguém quer ouvir. E é horrível de dizer. Até o dia de hoje, até ler para você, que está na mesma situação desses caras, o diagnóstico de Jesus não psicologiza, não filosofa, não cria um bloqueio de natureza, de cultura, preconceito estrutural desenvolvido por séculos, como sendo algo que pudesse diminuir as implicações daquele agravo que para Jesus era indesculpável. Indesculpável! Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Esse é o diagnóstico de Jesus, é horroroso, né? Vós sois do diabo, vocês têm o DNA de Abraão, mas carregam o espírito do diabo, o espírito da divisão, o espírito do ódio, o espírito do antagonismo, o espírito da oposição, o espírito do coração bloqueado para o amor. Porque o que eu estou dizendo aqui só acolhe quem é capaz de amar. Se vós fosseis de Deus, vós me amaríeis, porque eu fui enviado por Ele, mas eles não são capazes de amar. E a relação com Jesus só acontece quando a gente é capaz de amar a Jesus. Como eu vi há uns meses atrás um ateu me dizer: Caio, eu não creio em Deus, mas eu amo Jesus. Eu falei: então fica aí que tá bom. Porque Deus está sendo amado em Jesus. Ele falou: não, Jesus é tudo de bom. Jesus é tudo de bom. É maravilhoso. Eu não sei se eu creio em Deus, provavelmente até aqui eu não fui capaz de crer em Deus, mas eu amo Jesus. Tudo que ele diz eu tento praticar com alegria. Eu falei: então fica nesse teu ateísmo e a gente está caminhando para a vida eterna, juntos. Hoje ele já não diz mais nem que é ateu, ele só diz que Jesus é maravilhoso e ninguém nem puxou o assunto.